A reprodução é uma das principais características dos seres vivos. Todos os seres vivos, eles se reproduzem de uma forma ou de outra. Ela é fundamental para a preservação da espécie. É por meio dela que novos indivíduos são gerados. Então não há outra forma de uma espécie ela se desenvolver senão por meio da reprodução, porque é somente assim que novos indivíduos vão ser gerados. Existem dois tipos de reprodução: a reprodução sexuada e a reprodução assexuada. Na reprodução sexuada são necessários dois seres de sexo oposto, ou seja, tem que ter um indivíduo fêmea e um indivíduo macho. Baseia-se, esse tipo de reprodução, ele é basicamente a união do gameta masculino com o gameta feminino. O gameta masculino é chamado de espermatozoide, no caso dos seres humanos, né? E o gameta feminino é chamado de óvulo. Também no caso dos seres humanos e dos animais. Quando o espermatozoide, o gameta masculino, se une com o óvulo, o gameta feminino, é formado o zigoto. A reprodução sexuada é a reprodução mais comum e é o tipo de reprodução que a espécie humana faz. Aí aqui, ó, esse estrutura aqui é o espermatozoide, que tem esse flagelo, essa cauda e tem essa cabecinha aqui. Já esse círculo maior é o óvulo, o gameta feminino. Quando esse espermatozoide se junta com esse óvulo, é formado o zigoto, que é essa bolona aqui. Nessa reprodução ocorre um processo que é chamado de meiose. O nome meiose lembra meio, ó, porque na meiose as células formadas são geneticamente modificadas, ou seja, são formadas duas células que são diferentes entre si. E isso é bom por quê? Porque ele contribui para o desenvolvimento da diversidade genética, já que ele vai produzir novas combinações gênicas. Então, meiose forma duas células que são diferentes. Isso é bom porque aumenta a diversidade genética. Isso é importante porque, por exemplo, uma planta que tem uma deficiência de uma determinada proteína. Se não tivesse a meiose, todos os filhos dela também iam ter essa deficiência. Mas com a meiose, essa deficiência ela pode ou não ser passada, porque vão ser feitos indivíduos geneticamente diferentes. Na reprodução assexuada, os seres eles se reproduzem sozinhos. Não existe a participação de outro indivíduo da mesma espécie. Então, a partir de apenas um indivíduo, ele mesmo se reproduz. Nesse tipo de reprodução são gerados indivíduos geneticamente idênticos, ou seja, clones. Esse tipo de reprodução, por exemplo, é a reprodução das bactérias. Então, na reprodução assexuada, apenas um indivíduo e ele gera cópias de si mesmo, clones. Existem diversos tipos de reprodução assexuada, como por exemplo a divisão binária, que também é chamada de bipartição ou cisparidade. É um processo em que uma célula se divide em duas por mitose. Mitose não é meiose. Mitose é a divisão celular que resulta na formação de duas células geneticamente idênticas à original. Então, a meiose não gerava duas células diferentes entre si, a mitose gera duas células iguais. Aí aqui é um exemplo de divisão binária. Está aqui uma célula e ela se divide em duas. Essas duas são iguais. E o brotamento, que é outro tipo de reprodução assexuada, ele, como o próprio nome já fala, forma um broto que se desprende do organismo genitor, desenvolvendo-se de forma diferente. Aí aqui eu coloquei aqui, mas eu vou ficar um pouco na frente. Mas está aqui é uma hidra, é uma espécie de animal. E vocês estão vendo, ó, surgindo um broto. Surge um broto aqui, até que ele cai. Ele cai, se fixa no solo, nesse caso, e forma outro indivíduo. Ele está aqui, mas como eu estou na frente, não vai dar para ver.
E também existe a fragmentação, que é a divisão da célula com possibilidade de regeneração na estrutura corporal de um organismo. Aqui um exemplo, isso aqui é uma planária também, uma espécie de animal. Se a gente cortasse a cabeça e a cauda dessa planária, ela ia se desenvolver. Ela ia formar a cabeça dela e a cauda dela. Isso é um exemplo de reprodução assexuada. Nesse caso, se a gente tirasse nesse indivíduo, se tirasse a cabeça dela e colocasse separado, ele ia formar a cauda e depois formaria um novo indivíduo. E aqui, se tirasse a cauda, ele ia formar a cabeça e depois desenvolver um novo indivíduo. E é isso, muito obrigado pela atenção.